Tentando agradecer o vice-prefeito Fernando de Fabinho, né, por ter aceito o nosso convite. convite. Agradeço a vocês. Dar um pulo aqui no nosso estúdio, bater papo com a gente e conversar a respeito, né, da cidade de Feira de Santana. Eu queria começar falando justamente sobre como que tem sido, né, o papel do senhor na administração municipal, como é que é essa relação com o prefeito Colbert. A gente lembra que a gente fez uma rodada de entrevistas na época da campanha eleitoral ainda, né, com todos os candidatos a vice. E a gente falava, né, do nome de peso que era Fernando de Fabinho, vice-prefeito de Feira, né, que foi deputado federal, que tem uma história na política e que chegava, de fato, se eleito fosse, para agregar na administração. Como que tem sido essa sua participação no governo municipal, vice-prefeito Fernando de Fabinho? Mais uma vez, muito bom tê-lo aqui. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês, né, agradecer a todos aqui da bancada, em nome do nosso querido amigo Dilson Barbosa. Falando dele, a gente fala de todo o rádio de Feira de Santana, né? É sempre bom estar aqui com vocês, me sinto bem, né? Me sinto tranquilo quando aqui venho e falar da nossa participação na administração municipal. Primeiro, o nosso relacionamento com o prefeito, né? Então, graças a Deus, sempre tive um bom relacionamento com o Colbert. Esse relacionamento tem até se estreitado mais, até pela convivência e pela necessidade de estarmos falando e conversando sobre Feira de Santana. Esse momento político da campanha dele e agora dessa nova campanha termina você ficando mais próximo, mais junto das decisões. Mas a parte que Colbert me pediu que cuidasse, que a gente está procurando cuidar isso com muito carinho, com muita atenção, é aquela parte onde você precisa ter um interlocutor com muito mais facilidade, com muito mais disposição para atender a parte econômica do município de Feira de Santana, a parte empresarial, aquela parte que gera emprego, que gera renda. E é exatamente nesse grupo de trabalho, né? Foi criado um grupo de trabalho onde eu faço parte. Eu lidero esse grupo junto com o secretário Carlos Brito, com Sérgio Carneiro da SECOM, com o Sebastião Cunha, né, da SEDTEC, faz parte os outros secretários quando há necessidade no momento, secretário de Meio Ambiente Coelho, enfim. Agora mesmo nós estamos num trabalho com um fórum, né? Está sendo um fórum. Já tivemos as 2 reuniões. Esse fórum, inclusive, ele, para ser justo, foi provocado. Nós já tínhamos um trabalho de buscar a questão de olhar melhor para o meio ambiente de Feira de Santana, principalmente com aquilo que a gente não conseguiu ainda implementar para a feira, mas que é um futuro necessário, que é saber o que fazer com o nosso lixo, né? Nosso lixo hoje ele é colhido e colocado exatamente num aterro que tem uma infraestrutura boa, mas nós precisamos, lixo é algo muito valorizado e nós precisamos pegar esse produto que está sendo armazenado sem nenhum resultado e transformar em alguma coisa que possa trazer mais resultados para a Feira de Santana, né? Já tem a produção de gás num aterro antigo, nós já temos alguns contatos com grandes empresas que têm interesse, inclusive até de comprar parte do lixo para produzir outros produtos, sair do lixo ali exatamente o reciclar, produção de óleo, produção de gás, enfim, é uma série de estudos que existe, de práticas que existe, a gente tem conversado. É importante lembrar que a gente está sempre buscando ver aonde já está funcionando. A gente sabe que na Europa funciona muito, né? Nos Estados Unidos também, mas aqui no Brasil são poucos os estados brasileiros que tem algo realmente que não seja piloto, que já funcione de uma maneira bastante efetiva, tá? Então, exatamente fazer com que o nosso parque de exposição possa ser um multiparque, uma área que possa não simplesmente fazer a exposição. Nós temos aí 2 anos de 3 anos, né, de pandemia, e são 3 anos sem exposição em Feira de Santana, e ele termina ficando lá simplesmente inalterado, uma área de terra que não está contribuindo, e é um lugar nobre que Feira de Santana precisa aproveitar. Então nós estamos cuidando, nós estamos fazendo alguns contatos, nós estamos buscando arquitetos que possam criar algo que ali tenha um outro resultado. Também existe, já era para estar inclusive em construção, uma universidade do Senar, né? Que voltada simplesmente para a parte agrícola,
né? Para o agronegócio, não é nem para a parte agrícola, para o agronegócio, onde vai formar os técnicos e aqueles que se interessam com agronegócio, todo tipo de formação. Uma estrutura como essa aqui na Bahia só existe lá em Luiz Eduardo, e outra em Brasília, seria a terceira na Bahia e a terceira exatamente Feira de Santana, mas está dependendo aí da aprovação, da liberação por parte da Câmara, do uso de uma área, de uma autorização para um comodato com essa instituição, até porque o dinheiro é um investimento de mais de 10 milhões de reais, isso aí já está garantido. João Martins, que é filho da terra, que o pai dele já contribuiu lá quando criou o parque, inclusive o parque leva o nome do pai dele, né, do nome do pai dele, e inclusive ele em reuniões conosco e com o prefeito Cobé, não só garantiu isso, já que ele está na presidência, como também eles têm uma área de terra que fica próxima ao parque de exposição. Eles doariam mais uma outra parte para poder mudar o acesso, né? Já que você não pode fazer o acesso pela Via Bahia, pela 324. É um acesso hoje que fica proibido por conta da segurança do trânsito que eles precisam. Então daria um novo acesso, entendeu? Que é um acesso que tanto precisa, inclusive, com certeza absoluta, se tornaria aquilo ali já um outro polo comercial, residencial, que ainda está um tanto distante ali do parque de exposição. Pois é, e quando isso acontecer, acho que a Noite Cerqueira também tende a dar uma crescida boa, crescida, né? Boa. E ali, muito espaço ali. Ali também existe aquela, logo depois do parque, tem também um trabalho futuro, que já é ligado ao meio ambiente. Existem alguns projetos já sendo tocados pelo secretário Carlos Brito, pelo pessoal do meio ambiente, por Coelho, na época do Sérgio também. E o Cobé, inclusive, na sua campanha, teve a oportunidade, inclusive, de fazer algumas filmagens ali, que é na Lagoa, que fica logo atrás do Parque de Exposição. Lagoa Salgada. A Lagoa, né? Salgada, Isso. Que é uma área muito grande, que precisa ser preservada e que a gente... outro dia eu visitava lá com o secretário Assênio, e ele mostrava alguns projetos, inclusive da área esportiva, né? Um caiaque, entendeu? Que tem condição de deixar aquilo ali, tudo ali limpo, drenar, né? Dragar para poder você ter um espelho d'água que possa, né? Ter exatamente uma condição de Feira de Santana ter mais um espaço para lazer, né? E a gente carece muito isso. Feira de Santana é uma cidade que carece muito de água, de lago, né? Nós precisamos preservar isso aí, embora que isso é um discurso que já vem de muitos anos, que todo mundo fala que é importante preservar os olhos d'água de Feira de Santana, mas a gente consegue ainda fazer muito pouco, né? E eu espero com esse fórum agora que nós estamos juntando assim todos os segmentos, inclusive o Instituto Pensar Feira foi quem nos procurou recentemente para poder também contribuir, ter condição de poder fazer algo no meio ambiente de Feira de Santana, e a gente está conversando, aí está vindo a Embasa, está vindo a Secretaria do Estado, aí está vindo as universidades também, aqui a academia é importante nesse processo. Eu, para ser muito honesto a você, eu acho ainda as academias de Feira de Santana, as universidades de Feira de Santana não estão ainda afastadas do poder público. Nós precisamos estar em parceria. Eu não posso dizer que é uma questão deles ou uma questão nossa, mas é importante, isso a gente está buscando integrar, porque se você não integrar com as academias, com as instituições organizadas de Feira de Santana, né? Que ainda ontem, por exemplo, deram um título de cidadão para Carlos Andrade. Carlos Andrade é um homem que tem mais de 14 anos aí em instituições importantes do Estado, e que agora são um investimento de 30 milhões de reais para a Feira de Santana, que é exatamente uma estrutura do Senac que deve estar sendo entregue a pouco momento. Então, são essas parcerias. A prefeitura, de repente, não tem condição de fazer um investimento de 30 milhões, mas uma instituição como essa pode. E a gente busca cada dia mais estar próximo, né, dessas organizações, porque você sozinho você não consegue fazer. É preciso que você venha unir força, é preciso que o privado e o público estejam andando lado a lado para o desenvolvimento da cidade. Estamos conversando com o vice-prefeito Fernando de Fabinho, e é importante, de fato, a gente ter um grupo de trabalho focado na economia. Eu digo sempre que Feira de Santana é uma cidade que respira negócios, né? Feira de Santana é uma cidade essencialmente comercial, costumo dizer sempre isso,
Porque é uma cidade que respira comércio, é um polo para a região, polo educacional já com as faculdades, é um polo comercial, né? Porque boa parte da região vem comprar em Feira de Santana. De modo da que... capital, Feira de Santana é a cidade estratégica para tudo, né? Para essa macro região aqui do norte e nordeste inteira. E sem falar na região metropolitana de Feira de Santana, que está no papel, mas na prática ela não funciona ainda. Que é uma outra coisa que precisa. Nós precisamos ficar forte para isso, e Feira tem condição de concentrar, de disseminar. Você vê, a gente falava por questão de lixo. Nós vamos ter que encontrar, é questão de tempo, nós vamos ter que encontrar uma solução para o lixo. Mas essas cidades menores, o que é que elas fazem em volta de Feira de Santana, fazem com o lixo? Então, Feira de Santana precisa ter uma estrutura para receber exatamente o lixo dessas pequenas cidades que não tem condição de ter, cada cidade dessa, uma estrutura que possa realmente fazer algo importante sobre o lixo. Vai ter sempre um espaço para guardar o lixo, que isso é coisa do passado. No momento não pode se pensar, o futuro é totalmente diferente. E agora com essa nova lei que o presidente Bolsonaro sancionou recentemente, aonde hoje você já consegue, desde o catador de lixo, as empresas, as instituições, as associações que possam estar cuidando do meio ambiente, eles possam começar a ser certificados, né? E que aquele certificado passa a valer real, passa a valer dinheiro. Porque hoje tem muitas empresas e muitos países da Europa, por exemplo, que não tem mais condição de fazer mais nada com o meio ambiente. O que eles poluem, não tem, o que conseguiu diminuir, diminuiu. Então eles vão continuar poluindo, mas no momento que eles continuam lá poluindo por conta da sua economia, da sua indústria, da sua estrutura, eles precisam investir, já que eu não consigo fazer mais nada aqui, eu não tenho área para fazer o verde, não tenho como mudar a minha matriz energética, etc. Vai ter que buscar em outros países que tem, como o Brasil. Hoje o carro-chefe para o mundo inteiro é o Brasil. Então os investimentos estrangeiros que vêm para o nosso Brasil, eles estão buscando exatamente eles têm o dinheiro e estão buscando exatamente encontrar as empresas que estão aí cuidando do meio ambiente, cuidando das nossas matas, né? Inclusive agora no Paraná, por exemplo, o governo do Paraná lançou, junto com uma organização lá do agronegócio, aqueles que têm florestas e que têm matas e que seriam eliminadas para plantar ou para criar animais, eles estão pagando por isso. O que é que você vai ter de lucro aqui se você limpar tudo isso aqui, plantar capim para fazer engorda de boi ou para criação de boi? Mais ou menos um X de lucro. Então nós vamos pagar esse lucro para você deixar exatamente essa floresta aqui de pé, né? Cuidando do meio ambiente, fazendo com que a gente possa absorver aquilo que vem do ar, que não é tão bom para nós e que consegue jogar para a atmosfera exatamente aquilo que é importante para a população. Então são iniciativas importantes, e Feira de Santana não pode ficar aquém, até porque ainda ontem nós estivemos recebendo a primeira apresentação de um estudo que a Prefeitura de Feira de Santana, através do prefeito Colbert, contratou o Senai. Então o presidente do Senai teve ontem aqui, o Jorge Cury, que já foi deputado federal, foi colega nosso lá em Brasília, juntamente com o Isailton, e fez a apresentação são 5 projetos que a prefeitura está buscando, projetos de tentar descobrir o que é a nossa Feira de Santana. Então hoje nós estamos pesquisando os bairros de Feira de Santana. Qual é o negócio dos bairros de Feira de Santana, né? Outro ponto importante de Feira de Santana que a gente não dá muita importância é o micronegócio, são os bares e restaurantes de Feira de Santana, que é o que nós temos muito. Quanto nós temos? Pra você ter uma ideia, são 59 milhões de CNPJs. E Feira de Santana é destaque, inclusive, 97% em microempreendedores individuais. Micronegócio. Né? 97% é do microempreendedor. É o micronegócio. Só que nós só descobrimos esses números agora, diante da pesquisa. Então, hoje, Feira de Santana está se preocupando, por exemplo, com a questão das estatísticas, das informações. Que o empresário vem para Feira de Santana, mas ele quer saber onde é que eu estou chegando. Estou chegando aonde? Feira de Santana, ela é um entroncamento rodoviário, sim, mas qual é a população de Feira de Santana que vocês discutiam internamente aqui na estande? Nós temos quantos? 700 mil habitantes, nós temos como o imobiliário está crescendo, não está crescendo, temos mais gente, estamos atraindo muita gente do interior para vir para Feira de Santana, que a gente continua
continua fazendo isso, né? O que acontece? Então nós precisamos conhecer a economia de Feira de Santana. E para conhecer a economia de Feira de Santana, nós precisamos ter academias, institutos, empresas que possam estudar a sua economia para poder apresentar, inclusive para o poder público, para que esse poder público possa focar nas suas ações, mostrar para a população, né? Colocar para o empresário que está de fora, porque hoje encontrar a Feira de Santana em qualquer parte do mundo você encontra, né? Tem empresas, por exemplo, que os seus administradores, por exemplo, estão lá numa sala de reunião, abre o mapa do estado do Brasil e aí diz assim, olha, nós estamos vendendo muito para o Nordeste, nós precisamos colocar uma indústria no Nordeste. E aí ele começa a olhar a infraestrutura de como é melhor chegar no Nordeste, e ele chega em Feira de Santana. Ele não conhece Feira de Santana, mas chega. A logística perto de Salvador e tal, aeroporto, que é uma outra, isso outro trauma que nós temos. Que esse aeroporto é um calcanhar de Aquiles nesse sentido, de trazer investidores de fora também. Hoje, olha, toda cidade que tem aeroporto, ela se desenvolve. Toda cidade que tem aeroporto se desenvolve. Tem aeroportos que foram montados nem sempre pela cidade, foram montados pela estrutura da região, precisava se encontrar um espaço para criar um aeroporto, e ele foi cair exatamente numa cidade de pequeno porte, entendeu? Porque ele atende uma outra cidade de maior porte ou a região. Feira de Santana é o contrário, nós temos tudo para ter um aeroporto e não temos aeroporto. Aí as cidades que têm aeroporto, inclusive de pequeno porte, mas que funciona, cresce. Porque tudo começa a girar em torno dessa cidade. Há transporte de carga, de passageiro, tem economia, essa economia cresce, se desenvolve, se abre. A cidade abre seus horizontes. Feira de Santana é o inverso. Feira de Santana abre-se os horizontes, ele está sendo gravado porque nós não temos o aeroporto. Não temos o aeroporto. Nós não tivemos a sorte, inclusive, nessa privatização, de chegar a esse aeroporto exatamente na mão de uma empresa que realmente fizesse o investimento dela, e não tivemos por parte do governo do estado, né, principalmente nessas últimas administrações, o carinho e atenção de dar o investimento que Feira de Santana precisava para que o aeroporto pudesse sair do papel, que é exatamente fazer indenização imobiliária da área para que o aeroporto possa ter uma pista maior. Você vai às companhias aéreas não têm interesse de operar em Feira de Santana, porque Feira de Santana é uma pista pequena, ela tem que trabalhar com um avião pequeno, o avião pequeno custa muito caro, a passagem vai ser muito cara e talvez o custo-demanda não atenda a expectativa delas. Quando ela começa com um avião pequeno, que precisa botar o avião que vai dar resultado, aí o que acontece? Não tem pista para isso. Aí o setor de carga, né? Setor de carga. A Feira de Santana, inclusive, recentemente deu alvará para a construção, para a ampliação de um centro logístico que tinha 95 mil metros de área construída, 100% locado, e nós inclusive nem conhecíamos, que Feira de Santana também tem essas surpresas agradáveis, né? E está crescendo agora para 165 mil metros. E a maioria dessas locações para indústrias de Feira de Santana, né, para matéria-prima, etc., como é o caso da Pirelli, Pirelli hoje, né? Eu lembrei Tropical Pirelli, que toda essa matéria-prima ficava em São Paulo, armazenada em São Paulo, e vinha para a Feira de Santana naquela quantidade necessária, porque o espaço que eles tinham lá não dava para. Hoje eles têm nessa empresa, eles têm lá uma área, uma quantidade de galpões reservados para manter essa matéria-prima, para poder facilitar a vida da indústria aqui em Feira de Santana. Então, Feira de Santana hoje existe de uma empresa privada, né, com 165 mil metros de área, e por incrível que pareça, nós fomos visitar e tomamos conhecimento, só para você ter uma ideia, circula diariamente ali dentro daquele complexo de galpões, uma média de 400, 500 pequenos carros, Uber, táxi, etc. Entendeu? Diariamente, recolhendo mercadorias do e-commerce que chega, inclusive de fora do país, e que são entregues aqui em várias ruas e cidades vizinhas de Feira de Santana. E esse empresário nos colocou, tem uma empresa chinesa que tem, o foco dela é exatamente o transporte, a logística, eles têm avião próprio, têm interesse de trazer o produto deles para a Feira de Santana, para o Brasil, que já vem por outros caminhos, mas de avião seria um atendimento muito mais rápido. E Feira de Santana não tem um aeroporto exatamente para receber esse tipo de avião, porque o foco mais é exatamente o transporte de carga, que é o que vai dar mais resultado e mais crescimento para Feira de Santana. O de passageiro é uma normalidade, é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Porque nós pensamos no aeroporto só isso.
E eu, para ser honesto, tenho uma convicção muito pessoal, isso aí é muito pessoal, que os empresários hoje, que é uma estrutura particular, o aeroporto de Salvador, não tem interesse que o aeroporto de Feira de Santana funcione, porque ele é a única opção. E o transporte de carga, Feira de Santana funcionando, olha, o que passa por Feira de Santana para o aeroporto de Salvador dá muito mais do que 30%. Ô Fernando, eu interrompendo aí essa entrevista, nós tivemos uma informação, isso há 3 anos atrás, antes da pandemia, entrevistamos aquele menino que foi presidente da Associação Comercial, agência de viagem, Armando Sampaio. Naquela época, Armando Sampaio me disse, olha, falou aqui, de alto e bom som, que só os bilhetes vendidos em agências, Feira de Santana embarcava e desembarcava 750 passageiros dia. Quando ele falou 750, você considere a metade de ida, a metade de volta, que é o passageiro que vai e volta. Então você tinha, em média, um movimento só de Feira de Santana de 700 passageiros dia no aeroporto de Salvador. Ou seja, se você considerar 700 passageiros de ida e volta, você entenda três Boeings lotados por dia saindo de Feira de Santana para vários destinos do Brasil. Isso aos bilhetes comprados. Ele não considerou as compras via internet. As avulsas, né? Pessoas que vão. Aí você tem que considerar um outro dado que você falou aí agora. Eu venho falando há muito tempo. O problema é político-econômico. O aeroporto de Salvador, que inclusive é explorado por uma companhia francesa, não tem o menor interesse e o governo que tem seus compromissos políticos, comerciais, sei lá, com quem explorou o aeroporto, quem explora o aeroporto de Salvador, não faz o menor esforço para a Feira de Santana. Eles perdem 30%. Ter o aeroporto. Porque você tem que considerar hoje que 70% das pessoas hoje não viajam mais de ônibus, de avião. A passagem de avião está teoricamente mais barata, mesmo com a crise, está mais barato que a de ônibus. Né? Se você considerar que você paga 600, usa R$1.000 para ir a São Paulo e voltar. Hoje como está? Você paga 500, 600 para ir de ônibus e voltar, mas tem que dormir na estrada, tem que comer, quando você chega lá, você gastou a mesma coisa e perdeu muito mais tempo. Além do mais, todas essas cidades, Jacobina, passa por aqui, Riachão, passa por aqui, Serrinha, passa por aqui, Santo Antônio de Jesus, não tem a ponte ainda, Salvador e Itaparica, passa por aqui. Tudo tem que passar para ir para Salvador. Tudo tem que passar por Feira de Santana. Você acha que ninguém é idiota para andar 100 quilômetros a mais, 100 de ida, 100 de volta, 200 quilômetros. Se você tem um aeroporto mais próximo e esse aeroporto tem como é que chama? Os destinos que você quer, isso é coisa lógica. Não adianta o governador, senador, deputado, prefeito vir com lorota, porque não engana mais a gente. Que não tem economia, que não é viável. Não engana mais a gente. Agora, o que está faltando, viu, Fabinho, é Feira de Santana, peso político de Feira de Santana para resolver essa parada. Certo? Eu espero que isso seja o grande problema. Nós tivemos a grande oportunidade de estar aí, podia ter resolvido aí durante esse período, o pessoal não resolveu, tá? Inclusive, nós conversávamos essa semana, nós estamos fazendo uma rodada, a Sudene está fazendo uma movimentação e apresentou recentemente, a semana passada, ao Ministério, no governo federal, para ampliar os voos regionais no Nordeste. E dentre as cidades do Nordeste, incluiu Feira de Santana. E eles nos procuraram para conversar sobre o aeroporto de Feira de Santana. E os caras ficaram estarrecidos porque imaginava que eles estavam fazendo um projeto, porque todos os outros aeroportos, as cidades que eles incluíram, têm um aeroporto funcionando. Aí no Nordeste, várias cidades de Pernambuco, do Ceará, do Rio Grande do Norte, eles estão querendo ampliar os voos regionais. E Feira de Santana não está funcionando. Eu disse, rapaz, eu não acredito que Feira de Santana não está funcionando, Caruaru, não sei quem está lá e está funcionando. A gente está querendo ampliar os voos e aí você não tem voo nenhum. Aí eu disse, pois é, nós não temos voo nenhum. E aí nós contamos e colocamos na mão deles tudo aquilo que já aconteceu com o aeroporto de Feira de Santana. Porque é mais uma empresa, uma estatal, é mais uma estrutura do governo federal que precisa ter... E eles, inclusive, disseram, isso aí a ANAC precisa. Eu digo, olha, hoje em dia, por incrível que pareça, o que nos falta é exatamente esse peso político, a força política. Feira de Santana termina... O que tem como representante não está um pouco... Talvez não esteja tendo tempo ou não esteja muito preocupado em ir uma ANAC lá para poder resolver esse problema. A gente sabe que quando o governo federal passou
o aeroporto para o governo do estado e que ele privatizou, ele não passou o aeroporto, toma para você de presente. Ele passou o aeroporto e passou condições para poder isso acontecer, não é? Para poder você privatizar as parcerias, saber o que é o investimento do estado, o investimento do parceiro, né? E assim sucessivamente. Então, isso existe. Infelizmente não demos sorte. O que é que a gente precisa fazer hoje? Precisa tirar da mão de onde está para poder fazer alguma coisa. Ou vai para o governo federal, ou o próximo governador entende que precisa gastar para poder ampliar, que é em seguinte, o cara gasta não sei quantos milhões para fazer Guanambi e não pode desapropriar alguns metros de terra ali de lá do aeroporto para ampliar a pista. Então são justificativas que não, que estão fazendo agora não sei quantos milhões de investimentos só no estudo e no projeto do aeroporto de Trancoso, né, que é o que vai substituir o de Porto Seguro, que Porto Seguro já, né, já está colapsado, já, como se fala, né? Entendeu? Então tem dinheiro para tudo, não tem dinheiro para ir exatamente para a Feira de Santana? Para a conquista foram 60 milhões. Pois é, 60 Agora, milhões. se eu estou enganado aí, não sei se é Guanambi, mais 40 milhões. E aqui... E para aí vai. E para aqui, zero. Eu lembro que eu comentava aqui no final do ano passado, eu precisei ir na verdade, eu fui a Eunápolis, né, para um compromisso que eu tive por lá, e perto do final de semana estiquei para Porto Seguro. Nunca mais tinha ido de Porto Seguro, fui lá na região. Fiquei impressionado com a quantidade de aviões subindo e descendo. Tudo bem que tem uma questão turística também, mas não é só isso. É toda a região ali que usufrui daquele aeroporto. Avião subindo e descendo a todo momento, Fernando, no aeroporto de Porto Seguro. A outra discussão que eu tenho, que eu sempre faço uma comparação com Campina Grande. Pois é. Campina Grande na Paraíba, sabe, que eu conheço. Você sabe, o aeroporto de Campina Grande está distante 100 quilômetros do aeroporto de João Pessoa, que é a mesma distância de Feira de Santana. E está a 120 quilômetros do aeroporto de Guararapes, Pernambuco, Recife, o maior aeroporto do Nordeste. Ou seja, ele concorre com 2 aeroportos, uma cidade de 350 mil habitantes. Concorre com 2 aeroportos, ela está no meio de 2 aeroportos. E ela tem destinos, voos para todas as partes do país, todas as companhias estão voando lá. Então, não justifica. Eu estou dizendo a você, está buscando voos regionais. A desculpa dos 100 quilômetros de feira e a estratégia regional, geopolítica também de Feira de Santana, tem todos os elementos para dizer o seguinte, que o aeroporto de Feira tirará cerca de 30% a 40% do aeroporto de Salvador do movimento. Isso aí é fato. Esse é o problema, que ninguém quer enxergar ou... Melhor, ninguém quer admitir que o aeroporto de Feira funcionando tirará de 30% a 40% do movimento do aeroporto de Salvador. Isso aí é peito político. Aí você sabe que para você ter uma empresa de grande porte com investimento na sua cidade, a receita que ele traz, embora que o Estado, para onde for, não vai perder nada, precisa também ter um peito político. Porque quando alguém vai participar, né, de uma licitação de tamanho, né, desse porte, não vem sem ter exatamente a aquiescência do peso político do Estado. A discussão do copo d'água, meio cheio. Um olha, esse copo d'água está meio cheio. O outro olha, não, está meio vazio. Né? Lá é questão de interpretação. Lá eles interpretam que o copo está aqui, está meio vazio. Mas a gente interpreta que o copo está meio cheio. Exatamente. E eles não sabem, dentro do meu pouco conhecimento da área, porque como é que você pode, por exemplo, ter como alternativa, se não descer em Salvador, ter que descer em Aracaju? Pois é. Pelo amor de Deus. Em Feira de Santana está aqui de junto, com toda a área. E Salvador não pode construir uma segunda pista no aeroporto de lá, porque não tem mais a área é das outras. Eles têm que começar a pensar em Feira de Santana como alternativa, né? Como alternativa. Não é preocupado, porque o passageiro em si, é o que as companhias dizem, não é tanto a questão do lucro do passageiro. O que dá lucro é o que eles chamam de a barriga do avião. A barriga do avião é que vem cheio de mercadoria. Entendeu? Hoje se paga até bagagem para carregar na barriga do avião. Do avião. Você hoje tem que embarcar bagagem tudo, e pagar. Então você precisa estar com aquilo ali cheio de carga, porque o passageiro é como você pega o transporte comum aí, o cara dizendo, não, isso aqui é só para pagar gasolina, o lucro fica nos envelopes que eu tô levando, porque tem gente que sai com o carrinho dele lá cheio de passageiro, mas ele sai com um monte de caixinha pequenininha que cada uma custa quase o dobro da passagem do passageiro, e ele faz o ganho dele tá exatamente naquele volume que ele está transportando. A semana passada paguei R$70
uma correspondência sair de Feira de Santana chegar em Jacobina. R$ 70 o ônibus cobrou. A companhia transportadora, que vai no R$ 70, malote, o envelope. Vai no malote. O envelope, que não pesava mais do que 20 gramas. Pronto. É esse aí, na verdade. Reais. Aí tá o pulo do gato. Aí tá o pulo do gato. Você quer ver uma coisa? Falando de aeroporto, ontem eu estava lendo uma matéria econômica, a XP criou exatamente um grupo agora de investimentos na infraestrutura. Foi feito um leilão de alguns aeroportos. E teve 2 aeroportos que a XP apenas pagou daquilo que estava sendo oferecido pelo governo do estado. Ninguém quis participar da licitação, a XP participou com R$ 12 mil a mais. 0,01%. Todo mundo, o que é que a XP enxergou nesses 2 aeroportos, né? E as outras empresas ligadas à área não enxergou. Aí o técnico foi fazer entrevista com o responsável da área da XP, ele disse, não, o que nós enxergamos nesse aeroporto não é o aeroporto, é aquilo que é a receita que ele gera só da parte imobiliária. A área do aeroporto, o que ele tem alugado, entendeu? 90% do faturamento do aeroporto por ano é no aluguel. É no aluguel da infraestrutura que ele tem lá. E que, inclusive, tem espaço para eles ampliarem mais. Então, eles adquiriram os 2 aeroportos, justamente para fazer esse tipo de investimento, ganhar no imobiliário e automaticamente fazer com que os voos aconteçam. Aí ele começou a dizer, Viracopos está acontecendo isso, Guarulhos está acontecendo aquilo e tal. Então, futuro vai aumentar, vai ampliar exatamente esse tipo de movimentação no aeroporto, né? Bom, a gente tem 2 áudios aqui de ouvintes também, né? Quem é aqui, Ana? Quem é esse ouvinte? Qual é o nome dele? A gente tem a doutora Rosali aqui. Doutora Rosali. E temos também aqui o Barros da Cidade Nova. Ouviremos primeiro a doutora Rosali. Bom dia, bancada do Bom Dia Feira. Vocês sabem que eu sou ouvinte assídua de vocês. É um grande prazer. E mais prazer me dá ouvir esse programa quando está sendo entrevistado um grande político, um grande líder político que temos, Fernando de Fabinho. É aí, primo, que felicidade sempre te ouvir. Beijo grande, fica com Deus. Um abração. Bom dia, princesa, bom dia. Olha eu de novo. Agora, para parabenizar vocês por essa entrevista aí com o Fernando de Fabinho, viu? Que homem dotado de inteligência, conhecimento político é tudo, né? Como é bom a gente ouvir uma entrevista assim de pessoas inteligentes. Parabéns. Tá aí, portanto, 2 áudios. Só tem que agradecer aí os 2 participantes, agradecer a doutora Rosali. O Barros da Cidade Nova. E o Barros da Cidade Nova, viu? Muito obrigado aí pelas palavras de vocês. Bom, vamos falar um pouquinho sobre shopping popular. O senhor tem sido um interlocutor importante nesse processo aí. Como é que o senhor entende o shopping popular hoje e o que é que falta, de fato, para ele acontecer como gerou-se a expectativa no início, né? De a gente ter um shopping popular que movimente ali e, claro, agrade os comerciantes e principalmente agrade o público, e uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Se tiver público gostando de estar ali, vai ter volume de negócios também aumentado. Olha, o que eu gostaria, dentro da sua pergunta, de, em primeira mão, responder o seguinte. Eu estou exatamente fazendo o trabalho que o prefeito Couber me pediu para fazer de interlocução. Então, hoje, na verdade, a empresa que fez o investimento e que precisa ter diálogo com a administração municipal, esse diálogo está acontecendo comigo e a gente tem tentado, na verdade, em primeiro lugar, manter o diálogo que não tinha. Então, esse diálogo está restabelecido, graças a Deus. Hoje nós temos um diálogo bom, mas mesmo assim nós temos algumas situações que foram geradas lá atrás e que agora a gente não adianta lamentar o leite derramado. O que nós precisamos é encontrar a solução. A primeira coisa que eu quero mandar um recado é para os camelôs de origem, né? Hoje o shopping não tem somente camelô de origem. Ele tem hoje o empreendedor, aquele que está interessado em uma loja e foi lá e alugou a loja, ou recebeu a loja que a prefeitura fez um chamamento público, como já fez em 2 oportunidades, e hoje tem lá uma quantidade enorme de lojas que está precisando de pessoas interessadas, um microempresário que faça algum tipo de serviço ou venda e que tem lá box à disposição.
né? Agora, o camelô de origem, que foi feito recentemente, inclusive um recadastramento, que no passado se encontrou 1.800 camelôs. Na hora que foi entregue para os camelôs, apareceram 1.400 camelôs, e recentemente nós fizemos um recadastramento para poder identificar aí o camelô de origem, baseado naquela identificação que foi feita lá atrás, no governo de Zé Ronaldo, depois de Cobé, depois com a continuidade de Cobé, nós encontramos 1.000 e poucos camelôs, tá? Então, a empresa tomou uma atitude muito drástica no mês de maio e junho, que foi justamente quando os camelôs não tiveram condições de poder pagar o seu aluguel, muitos inclusive com dificuldade de pagar até mesmo o condomínio, e aí fechou, lacrou mais de 400 boxes, e a prefeitura mais uma vez interviu. A gente entrou no diálogo, mostrou para eles que, como investidor, que fechar simplesmente por fechar não é o resultado. A gente precisa que o box esteja aberto e precisa se encontrar exatamente uma maneira. Nesse primeiro momento, aí o pessoal também fez manifestação e tal, continua sempre fazendo manifestação, que é justa, que é lógica, mas o que a gente precisa é encontrar uma solução. Hoje nós precisamos, e a gente tem dialogado com associações, representantes, grupos liderados, e a gente tem dialogado para encontrar exatamente uma solução futura. Nós não podemos ficar fazendo paliativo que nós já fizemos nos últimos tempos. Primeiro, nós tivemos uma consequência que não estava prevista com nenhum investidor, muito menos pela prefeitura, que foi a pandemia. Então, quando abriu o shopping, foi exatamente naquele período, né, da transferência do pessoal, veio a pandemia, a prefeitura interviu, ou seja, a prefeitura, nesses 2 anos, ela já não permitiu, por exemplo, que esses permissionários pagassem o seu aluguel, né? A prefeitura interviu sempre, como interviu recentemente, e já está reabrindo todos os boxes que foram fechados, graças à interferência exatamente da prefeitura para que isso aconteça. Agora, hoje está se discutindo internamente, e eu tive uma reunião com eles e dizendo o seguinte: olha, o problema do shopping é um problema que nós precisamos resolver, e a prefeitura não resolverá sozinho. O shopping não é para a prefeitura não tem retorno com o shopping, o retorno é social, é de organização, né? É de uma boa estrutura para vocês que viviam no meio da rua, e vocês reconhecem isso. Agora, é preciso que cada um de vocês também reconheçam a sua capacidade, o produto que você vende, a renda desse produto, o tamanho do box que você recebeu. Então, vocês precisam fazer uma análise internamente para ver o que é interessante. A prefeitura, juntamente com a entidade, com a instituição que está explorando o shopping, ela tem algumas ideias que estão sendo conversadas internamente, mas a gente precisa que venha do próprio camelô, aonde é que ele se sente confortável. Você chega numa reunião, tem camelô que diz assim: olha, eu até prefiro devolver o box, eu prefiro que você me dê uma barraca, né, para que eu possa estar dentro do shopping, numa área como eu tinha antigamente, que eu tinha 2 metros, 1,5 metro na minha barraca, e eu vendia o meu produto. E que vocês possam colocar a gente aqui no shopping. Então, o shopping precisa mudar um pouco a imagem, que se vendeu muito, imagem negativa, feita, por incrível que pareça, diante dessas lutas todas, até pelo próprio camelô que por lá foi, entendeu? A prefeitura precisa fazer investimento na Praça do Tropeiro, que é aquela praça que fica ali mais do shopping. A prefeitura já colocou linha de ônibus, a prefeitura já colocou transporte coletivo de 50 centavos para poder pegar no centro da cidade, para poder levar para lá. A prefeitura está fazendo, já deve estar em fase de licitação, uma espécie de um saque municipal, onde você vai ter lá todos os segmentos, toda necessidade que você tiver de resolver junto à prefeitura municipal, você vai ter um guichê lá que vai poder lhe atender, que isso vai levar fluxo de pessoas. Banco 24 horas, a prefeitura vem isso aí. E, infelizmente, por parte da concessionária também não há um certo diálogo. Lamenta muito que está tendo prejuízo, e os investimentos que era para ser feito por parte dela parou de fazer. A prefeitura, durante o período, também ficou parada na questão da pandemia. A prefeitura voltou a ter que fazer e precisa cobrar, e nós vamos cobrar isso. E nós estamos precisando cobrar. Agora, é importante também que os camelôs ali encontrem uma solução para eles mesmos. Ora, se eu tenho renda, tenho condição de pagar, porque tem box que está cheio de mercadoria e o cidadão diz não ter condição de pagar. A gente sabe que toda regra tem sua exceção. A gente sabe que tem gente que tem condição de pagar
e que não está pagando porque a prefeitura está intervindo e aí ele se sente na condição também de não pagar. Ele entende que economiza aquilo ali. Tem outros que não têm condição de pagar. E também não há necessidade, ou ele nem precisa daquilo tudo que ele tem, que ele pode diminuir o box dele para poder pagar metade, que ele pode buscar um parceiro, um sócio. A prefeitura não quer fazer nada disso, eles é quem tem que encontrar essa solução. Criar uma área social, tem muito box fechado, desmancha esses boxes, faz uma área social, coloca os feirantes lá dentro, sem custo ou com custo insignificante, a prefeitura banca isso. E lá você vai ter sanitário, estacionamento, toda a infraestrutura, você fecha o shopping, a sua mercadoria está protegida, não precisa pagar ninguém para tomar conta, isso é uma coisa, você tem a segurança que está ali funcionando, você tem energia, você tem... Bom, a gente está com o horário já bem avançando, mas eu não posso encerrar sem lhe fazer esta última pergunta. Esse poder de interlocução do Fernando de Fabinho, vice-prefeito de Feira, tem sido utilizado e pode ser utilizado para melhorar a relação prefeitura-câmara? Como é que o senhor entende a relação hoje entre Prefeitura Municipal de Feira de Santana e a Câmara Municipal? Olha, veja só, o que a gente percebe é que isso tem até melhorado. Eu quero aqui, inclusive, parabenizar o presidente Fernando Torres, que tem tido uma postura de mais calma, de mais tranquilidade, de mais diálogo, né? E eu tenho certeza absoluta que quando o líder ele tem essa postura, isso se transmite para todos. Na hora que não acontece isso dessa forma, ele termina também transmitindo. E os seus pares terminam acompanhando. Então, o que a gente percebe é que esse diálogo precisa existir, porque Feira de Santana precisa. Não é Fernando Torres presidente, não são os vereadores, não é o prefeito Colbert Martins, nem o vice-prefeito Fernando Fabinho. Feira de Santana precisa que a Câmara Municipal e que o governo municipal tenha diálogo, tenha comunicação. O diálogo não é obrigado a ser o diálogo pessoal, não. É institucional. As coisas têm que acontecer na Câmara. Você tem que votar naquilo que é importante para a feira. Não importa quem é o prefeito, não importa. Você fazer oposição, eu fiz oposição. Eu tive 2 mandatos na oposição e eu votava naquilo tudo que eu entendia que era importante. E votava também naquilo que eu entendia que não era importante. Até por falta de conhecimento eu podia dar um voto contra. Você dá um voto contra, o voto é questão de um momento, um segundo. Às vezes te pega de uma maneira tal que você não dá nem para raciocinar e você termina fazendo aquela história, todo mundo está votando a favor, eu vou votar. Quando você vai observar, não deveria votar a favor. Então, aquilo tudo que você não estuda com calma, não lê com calma, os projetos que você não tem uma assessoria para lhe ajudar, porque eu não conheço tudo, eu preciso ter assessores que possam me contribuir, que possam discutir comigo, que possam me levar a fazer uma opinião. E isso não acontece só no legislativo, isso acontece no judiciário. Aí você vê um desembargador, você imagina que o desembargador lê todos aqueles processos, ele tem vários e vários assessores que lê, que interpretam, que discute com ele e a partir dali ele toma uma decisão. Então a Câmara também precisa exatamente trabalhar nessa linha. E eu tenho certeza que tem aquele momento político que a Câmara tem que fazer para mostrar, olha, nós somos independentes, nós vamos fazer isso aqui, eu preciso ser ouvido, né? E a Câmara toma certas posições, né? É o poder que ela tem para tomar algumas posições. Agora, ela e também a Prefeitura Municipal, através do prefeito Colbert, não pode ficar sem um diálogo. Então, o que eu prego e que já coloquei à disposição, mas tudo também tem um limite, né? Tem você que se coloca, a coisa não funciona, então você tem que recuar, entrar outros parceiros. E o que a gente observa, não é que todos de Feira de Santana ficam preocupados com essa falta de diálogo. Então nós precisamos ter esse diálogo. Quem prejudica, quem perde, na verdade, é Feira de Santana. O político perde, mas não sei até o tamanho do prejuízo do político seja insignificante. Eu acho que quem perde são os bairros, são os distritos, né? São as ações importantes, os investimentos para a Feira de Santana. Não, então é uma coisa simples, eu não estou culpando a Câmara, a ideia não é exatamente achar o culpado. Eu estou apenas dizendo que você, como legislativo, e você, como executivo, precisa ter o diálogo institucional, entendeu? Porque se eu não estou entendendo essa lei, eu preciso chamar alguém que possa me explicar. Se o legislativo não entende, então eu acho que o executivo tem tranquilamente condições e prepostos e secretários e outras equipes e outros técnicos que possam explicar ou discutir todo e qualquer projeto.
E aquele projeto ele tem que ser dialogado dentro de uma forma que atenda a expectativa da população. Então, no momento que você mantém isso aí, que você pede explicação, vai chegar o momento político de você ter um embate político, como está chegando agora. Vai chegar o momento que a Câmara tem que se impor como o legislador, mostrar para que ela veio, mostrar para aquele. E não pode ser, por exemplo, em cima de projetos que de repente prejudique a comunidade. Eu preciso mostrar que eu só voto. Tudo bem, é usado isso? Mas você não pode usar isso sempre. É um mecanismo de negociação? Ninguém venha com essa balela de dizer que entre prefeito, entre governo, entre executivo e legislativo não existe diálogo. Né? Não existe ajustes. Olha, eu preciso que você me atenda nisso e eu preciso, e vocês estão me pedindo aqui, eu vou ter que atender. É troca, né? Mas não é troca para beneficiar a pessoa do vereador, a pessoa do prefeito, é troca para beneficiar o município. A gente tem que abrir mão para beneficiar o município. O vereador vive de fazer política, o prefeito também vive de fazer política, ele está lá no cargo porque é político. Agora, nós precisamos ter exatamente esse diálogo. Então, esse aqui é um apelo que eu faço de forma até independente, entendeu? De forma até independente. Eu não posso dizer que Couber não tem diálogo, eu até entendo que ele se esforça. Eu não posso dizer que a Câmara também não tem. Agora, nós precisamos manter essa postura que está sendo conduzida nesse momento, aonde a gente precisa diminuir o acirramento e a gente partir para o diálogo. E o diálogo pode ser simples. Você está mandando isso aqui, eu quero saber o que significa isso. Me explica aqui que eu não estou entendendo. Ou então eu estou entendendo errado. E a gente precisa transferir essa discussão, entendeu? Para as comissões, para as mesas, para as reuniões internas, para depois vir a público. E dizer, todo projeto carece emenda. Emende. Traga contribuições. Às vezes o projeto, quando chega numa Câmara, ou no Legislativo, ele chega de forma que ele nem imagina que quando ele retornar, ele vai estar muito mais brilhante, ele vai estar muito mais completo, porque você tem o pensamento do Executivo e do Legislativo, você tem a representação dos poderes. Então, isso é que nós precisamos ter em Feira de Santana. Feira de Santana não pode se prejudicar por projetos simples. Por exemplo, agora, eu não sei se já está na Câmara, mas eu acredito que esteja, depende da aprovação da liberação ali de 30 mil metros do parque de exposição para construir uma faculdade do agronegócio. Então, no momento que isso não sai, né, prejudica quem? Prejudica os interessados do agronegócio. Feira de Santana é uma cidade importante nesse processo. Não é nem que ela tenha agricultura forte, mas é porque ela é o intercâmbio, ela é exatamente esse entroncamento que vai, acima de tudo, sair daqui pessoas prontas, formadas para isso acontecer. Bom, para a gente fechar isso aí, Fernando, Engenheiro Mendes mandou um áudio aí e vamos para a gente fechar esse papo com o vice-prefeito. Ana Paula, bom dia aí a todos, manda um abraço aí para todos, inclusive para Fernando Fabinho, que é meu amigo e que quando eu estava saindo da universidade foi meu primeiro contratante, me contratou para fazer uma pracinha lá em Santa Bárbara. Mas eu queria dizer, Dilson e Fernando, que eu moro em Feira há mais de 40 anos já, e eu identifiquei muito claramente em Feira uma deficiência de líderes políticos lá fora, não internamente, não em eleições municipais, mas lá em Brasília. Então, há 40 anos que eu estou esperando o contorno ser duplicado, agora que eu estou vendo alguma coisinha se mexendo, mais de 40 anos. O aeroporto daqui, é um absurdo a gente não ter um aeroporto aqui. Mas falta, na minha opinião, humilde e sem conhecimento da área, falta exatamente a liderança política em Brasília. O grupo ser mais forte e ter mais peso, ter mais grito. Mas não sei se ele concorda. De qualquer forma, um grande abraço para Fernando Fabinho, que realmente é uma pessoa extraordinária. Bom dia a todos. Tem, né, Paula? Amigo Fernando, bom dia, tudo bem? Bom dia, Dilson, toda a equipe. Fernando, eu estou indo para Juazeiro aqui e acompanhando essa bela entrevista. Meu amigo, eu vou para Barreiras mensalmente, vou de avião. Apesar de que o aeroporto lá não recebe grandes aeronaves,
mas tem voos diários lá de Salvador, Barreiras, Brasília, Barreiras. E o meu colega que faz par comigo aqui na Petronas, e eu também já fiz esse itinerário várias vezes, vai para Ilhéus ou Porto Seguro a trabalho, apesar do turismo. O turismo de negócio lá é muito grande. E você tem ideia, Salvador, Petrolina também, né? Mas infelizmente feira você não consegue sair para lugar nenhum. Um abraço aí, Fernando. Bom, para fechar aí. Infelizmente é uma realidade que nós temos que conviver e espero que isso esteja bem próximo do fim, porque Feira de Santana precisa ter exatamente esse instrumento, isso é um equipamento de desenvolvimento e de progresso, de geração de emprego e geração de renda. Pois é, eu quero agradecer a disponibilidade do senhor vir falar conosco, o vice-prefeito Fernando de Fabio. Foi um papo muito interessante, muito importante. Falamos de coisas muito importantes e do papel do vice-prefeito nesse processo também, né? De interlocução, enfim, e de participação ativa também dentro do Poder Executivo. Forte abraço e até uma próxima oportunidade. Olha, eu aqui tenho que agradecer a vocês todos, Miro, Ana Paula, Fernando, Dilson, Bárbara. Enfim, dizer que é um prazer sempre estar aqui. Me sinto à vontade, é aquele que Dilson falou lá no início, deixa o cara à vontade que ele fala tudo. Então o Dilson ficou calado hoje, não falou nada e eu fui quem falei mais da conta, entendeu? Então eu só tenho que agradecer e me colocar à disposição de vocês e à disposição sempre de Feira de Santana. E vamos aproveitar que o áudio, eu não me lembro o nome, Sandro. O último áudio, Sandro. Não é? O Sandro, o Mendes, né? Professor Mendes, eu quero aproveitar e agradecer e mandar um abraço. E o que Mendes coloca é importante. Eu acho que Feira de Santana agora tem a grande responsabilidade, mais uma vez, de poder estar forte na Câmara Federal, elegendo deputados de Feira de Santana. Nada contra os outros deputados que vêm aqui em Feira de Santana e que recebem votos, tá? Mas Feira de Santana precisa ter o seu representante, o seu representante nativo. A maioria dos votos de um deputado. Feira de Santana tem capacidade de eleger deputados somente com seus votos. Se ela não faz, né, que já há muitos anos ela já não faz, desde a minha época já não fazia. Nós conseguíamos ter muitos votos, mas não conseguíamos exatamente ali os 10, 15% a mais, íamos buscar fora e continuamos. E a influência de Feira de Santana faz com que você tenha votos pela Bahia inteira. Eu tinha votos pela Bahia inteira pelo que eu era de Feira de Santana, pelo que eu representava em Feira de Santana. Salvador, eu nunca fiz uma reunião. Eu tinha 2.000 votos em Salvador. Eu fui votado em mais de 300 cidades da Bahia, cidades que eu nunca visitei. Mas a influência sai de Feira de Santana, porque a família está aqui, porque ele diz, olha, aqui tem um deputado assim, aqui Feira de Santana. O cidadão passa por Feira de Santana, vê o progresso, então você se divulga também porque vive em Feira de Santana. Então, Feira de Santana tem essa responsabilidade, vamos eleger deputados, porque sem deputado federal, principalmente o deputado federal, estadual também, não adianta você ter um governador e não ter um deputado estadual ao lado do governador. Não adianta você estar também na Câmara Federal e a Câmara Federal não ter deputados que representem o município. Não adianta você dizer, eu tive 200.000 votos e você tem 200 municípios. Você precisa ser muito bem votado em uma cidade, e Feira de Santana tem capacidade para isso, para ficar forte, para poder pedir uma audiência na ANAC, para poder pedir uma audiência com o ministro. Eu nunca esqueço, desculpa eu aumentar um pouco mais, eu nunca esqueço que lá quando surgiu, lá no governo do Lula, e começou exatamente a criação do projeto do PAC, infraestrutura, e depois veio a Minha Casa, que mudou no tempo de Dilma, Minha Casa Minha Vida, mas as chamadas casas populares. E eu tive a oportunidade, com várias empresas aqui da Bahia, de marcar audiência com o presidente da Caixa. E eles começaram a dizer, olha, nós precisamos disso, nós precisamos construir, nós precisamos diminuir o déficit. Então, naquela época, buscava-se exatamente empresas que estivessem interessadas em construir, prefeitos que estivessem interessados em fazer parceria, doar o terreno para construir casa, enfim. E aquilo pegou, cresceu e, inclusive, foi marca registrada do governo, depois veio Minha Casa Minha Vida, até hoje é marca registrada, e isso tudo foi feito por deputados da Bahia. E tudo que se tem foi lá, porque o presidente vai no ato, você está presente, mas depois, com o ministro e com os presidentes das instituições, entendeu? Fica a cargo exatamente do representante do seu estado, e o representante do seu estado é o deputado federal. Então, Feira de Santana recebeu naquela oportunidade vários prédios, várias casas, muitas casas, porque parceria, e o governo não era do mesmo grupo.
Era Lula de um lado, Zé Ronaldo aqui do outro, e veio e fez a parceria, e o governo construiu, e a prefeitura fez a parte dela, e com isso ganhou a população de Feira de Santana. Então o trabalho político é esse. Não importa quem está lá depois na presidência, nós vamos ter que conversar com quem estiver lá. E nós temos que ter espaço para chegar até o ministro. Você não consegue chegar até o ministro dizendo, eu sou Dilson Barbosa, sou radialista, sou o mais famoso de Feira de Santana. Sim. Mas o cara que atende lá, que fecha a audiência, o ministro nem sabe que você teve. Mas na hora que você chega lá e diz assim, olha, eu sou o deputado da bancada da Bahia, e eu vim aqui, eu tenho interesse de conversar com o ministro, ele vai achar um espaço na agenda dele e vai marcar. Pode até não marcar de imediato, mas vai marcar com você. E vai lhe ouvir, porque você tem exatamente aquele título de poder representar a população. E é isso que Feira de Santana hoje carece. E nós vamos lutar e trabalhar, é a grande oportunidade agora. Obrigado, gente. Obrigado aí a Fernando Fabinho.